Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos nessa tarde reunidos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Foi-nos dada a oportunidade, pelo Grupo Espírita André Luiz, de estudarmos um tema livre. E o tema livre que escolhi foi a importância da oração em nossas vidas. E antes de iniciarmos esse tema, quero fazer uma prece singela a todos nós. Rogo a Deus, a Jesus, nosso Mestre querido e Irmão maior, a espiritualidade maior, a nossa Mãe Santíssima Maria, que possa derramar sobre todos os corações, a todos que estão nos ouvindo neste momento, que possa cair uma pétala de rosa em cada lar, a perfumar a vida de cada um de vocês, dando-lhes coragem, ânimo, perseverança, resignação e entendimento daquilo que não podemos mudar. Sabemos que Deus quer o melhor para todos nós e nós devemos fazer a nossa parte. Por isso, rogamos a Ti, Pai amado, que proteja o nosso planeta Terra, proteja cada lar, proteja, Senhor, os profissionais de saúde, proteja todos os médicos, enfermeiros, proteja, Senhor, a todas as crianças que passam por momentos de provações, proteja, Mestre, a todos os doentes que passam pela Covid ou que passam por qualquer outro tipo de doença, que todos eles possam, Senhor, ser curados e ser abençoados por Ti. Que o Teu amor esteja com todos nós, envolvendo-nos hoje e sempre. Que assim seja. E para iniciar o nosso estudo, iremos falar de um dos ensinamentos que o nosso Mestre deixou para nós. Vigiai e orai. Vigiai e orai, a fim de que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus quis nos mostrar que o espírito, na verdade, está pronto, mas que a carne é fraca, ele está querendo dizer para a gente que primeiro a gente precisa vigiar. Primeiro vigiai e orai. Vigiai para que nós possamos ter o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas atitudes limpas de qualquer mal. E um deles é principalmente, antes de chegarmos a Deus e fazermos qualquer adoração, não termos nada contra o nosso irmão, perdoarmos. Se nós estivermos com o nosso coração limpo, com certeza a nossa oração estará em comunhão com o Pai. E com Deus, com Jesus, com a espiritualidade maior. Por isso Jesus pediu vigiai e orai. Quando ele fala, então, que o espírito na verdade está pronto e a carne é fraca, é que ele está querendo nos mostrar que o espírito, muitas vezes, quando reencarna, ele pode passar por muitas quedas morais, até porque o espírito é tolhido de suas potencialidades. Ele não lembra daquilo que muitas vezes ele já adquiriu como ensinamento em sua vida no plano espiritual. Muitas vezes, ou bem dizer 99%, reencarnamos aqui para aprendermos, para desenvolvermos outras qualidades, outros sentimentos que ainda estão embrutecidos em nossos corações, em nossas atitudes. Então, por isso, muitas vezes, quando ele fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, é exatamente isso. E Emmanuel, no livro Vinha de Luz, na lição 132, no finalzinho dessa lição, ele coloca para a gente que Jesus virá no momento oportuno a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do Ministério de Purificação e Sublimação da Vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor
não prescinde da colaboração de sentinelas. Então Jesus quer também, precisa de todos nós, precisa que nós colaboremos com o Pai. Precisamos colaborar onde nós estivermos. Por isso precisamos estar vigilantes. Vigilantes no trabalho, vigilantes por onde passarmos. Em vez de julgarmos, porque muitas vezes estamos aptos sempre a apontar o defeito do outro, sempre a diminuir o outro. E muitas vezes deixamos que a falta de tolerância, também tome conta de nossas vidas. Então nós precisamos, antes de fazer qualquer coisa, qualquer julgamento, ou pré-julgamento, ou preconceito, vigiar, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Porque tudo que nós fizermos, se nós estamos fazendo algo de errado com o nosso irmão, nós iremos receber a mesma moeda, iremos receber ou de outra pessoa, ou de outro espírito, porque quando nós estamos fazendo algo de errado, a primeira pessoa, já que é afetada com esse mal que está sendo emitido pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento ao outro, somos nós. Nós somos afetados primeiramente. Então precisamos vigiar sempre as nossas atitudes, para que possamos estar em comunhão com o Pai, para que possamos caminhar mais livremente na estrada do bem. E o que é a prece? O que é a oração? A prece está lá no Livro dos Espíritos, questão 659. Kardec faz a pergunta: o que é a prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, se a prece é um ato de adoração e orar a Deus é pensar nele, pensar no Pai, é nos aproximarmos dele, é nos comunicarmos com ele, enfim, o que devemos fazer? Como a gente pode conseguir fazer isso? Quando a gente está com muita saudade de alguém, ou de um amigo, ou de um afilhado, ou de um irmão, ou de um parente querido, de uma mãe, de um pai, de alguém que está distante, que vem nos visitar, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente abraça, a gente beija, a gente agarra, a gente faz aquilo com muito carinho. Ai, que saudade! Pois é assim que nós devemos estar com o Pai. Quando nós oramos ao Pai, é como se nós estivéssemos abraçando a Deus com o melhor do nosso sentimento. Por isso a prece é um ato de adoração. E na questão 649, quando Kardec pergunta aos espíritos em que consiste a adoração, nós vimos lá que a prece é um ato de adoração. Aí Kardec faz essa pergunta. O que os espíritos respondem? Na elevação do pensamento a Deus. Adoração é na elevação do pensamento a Deus. Então, quando a gente eleva o nosso pensamento a Deus, nós estamos adorando o Pai. Pela adoração, aproxima o homem sua alma. E é isso que a gente precisa aprender. Para que serve a prece? Aí a gente faz essa pergunta. Para que serve a prece? As 3 coisas que podemos proporcionar por meio da prece seria o quê? Louvar a Deus, pedir a Deus e agradecer a Deus. Isso tudo foi o nosso Mestre Jesus nos ensinou com a oração do Pai Nosso. E durante a prece, além de adorarmos a Deus, também podemos pedir e agradecer. Podemos pedir aquilo de que necessitamos e de que venha nos fortalecer em nossa caminhada, em nossas dificuldades. Devemos agradecer por todas as oportunidades que Deus nos tem dado de sermos pessoas melhores aqui na Terra. Então, louvar, pedir e agradecer.
Esse é o que significa a prece. Para que serve a prece? Louvar, pedir e agradecer. E Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, está no livro Boa Nova. Jesus, na casa de Pedro, né? Ele curou a sogra de Pedro. E depois que Jesus fez esse milagre com a sogra de Pedro, Pedro ainda conversando com o mestre, isso está no livro Boa Nova, que eu aconselho a vocês a lerem, quem puder adquirir. E Pedro vai e fica feliz que a sogra ficou bem, ficou boa, ficou curada. Mas Pedro, ainda não se conformando com a situação, chegou com a situação dele financeira, né? Pedro chegou para Jesus e falou: mestre, será que o Deus ouve as nossas preces? Será que Deus ouve a nossa oração? Porque eu oro, eu peço, mas eu não consigo obter o que eu estou pedindo. E Jesus perguntou: mas Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai satisfação de teus desejos e caprichos, é possível te retirares da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia, a teu respeito receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Então Jesus mostrou aqui para Pedro que não adianta a gente ficar pedindo coisas materiais. A gente vai sair da prece ainda desolado. Na verdade, o que nós temos que pedir nas nossas preces é força, coragem, entendimento, né? Iluminação de nossos caminhos, iluminação de nossas mentes para que possamos ter ideias melhores, para que possamos melhorar no nosso trabalho, porque isso tudo vai nos ajudar. Mas não adianta a gente ficar preso à materialidade. E assim, um dos filhos de Alfeu, estava Pedro, João, Tiago, todos eles reunidos na casa de Pedro. Eles pediram a Jesus: Jesus, então ensina-nos a orar, porque não sabemos orar, como o Senhor está nos falando agora. E Jesus, então, reuniu todos os apóstolos que ali estavam e fez a seguinte oração, que é a oração que ficou por toda a eternidade conosco. Jesus iniciou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus amorosa e justa deve cumprir-se em todas as circunstâncias. E acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens, da fonte sagrada da proteção divina. E Jesus prosseguiu: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado, obscuro pela exemplificação sublime do amor. Acentuou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Levi, Mateus,
O mais intelectual dos discípulos tomou nota das sagradas palavras, para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha em síntese todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. E é verdade, porque a oração do Pai Nosso é a oração que mais nos aproxima de Deus, quando feita do fundo de nosso coração. Como falei no início, vigilantes dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. E como a prece deve ser feita, né? Nós vimos aqui, acabamos de ver como foi que Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. A prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem profere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção à bússola da fé, viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Isso também está no livro Vinha de Luz, capítulo 98. Quem nos fala sobre isso é Emmanuel. Então, a prece deve ser no momento de recolhimento íntimo. Nós precisamos nos recolher e orar, em que movimentamos nossas energias para buscar nos elevar. Por isso, durante a prece, não devemos pedir algo que prejudique alguém. A gente não pode fazer isso, ou pelo menos não deveríamos. Nós podemos pedir na prece, sim, auxílio a todos aqueles que não nos compreendem e que ainda não nos entendem por algum motivo, seja encarnados ou seja para desencarnados, porque a prece pode ser proferida tanto para os encarnados como para os desencarnados. A prece deve ser feita com confiança e fé em Deus. Nós precisamos ter fé e compreender que precisamos que tudo que nos será concedido será de merecimento nosso, por intermédio do Pai. Tudo no tempo de Deus. Não é no tempo nosso, é no tempo de Deus. E para nós entendermos, né, como a prece, a oração nos ajuda muito em nossas vidas, eu trouxe um relato aqui de uma amiga minha que ela frequenta o Frei Luiz. É o Centro Espírita Frei Luiz, lá em Jacarepaguá. Ela chegou para mim e me contou que ano passado tinha um amigo dela que iria fazer uma cirurgia no hospital de Laranjeiras. Só que ela tinha ido no shopping da Zona Oeste. O que ela fez? Ela sabia que a cirurgia desse amigo dela ia ser às 3 horas da tarde. Ela então botou o celular dela para despertar 3 horas, que era para ela não esquecer, porque ela precisava fazer a prece para o amigo dela. Ela andando no shopping, que ela tinha que adquirir, comprar algumas coisas, o celular tocou. Era 5 para as 3 da tarde. O que ela fez? Ela parou num canto próximo de uma das lojas lá do shopping e ficou quieta em oração e orando fervorosamente com pensamento ao amigo dela. E depois da oração, passado alguns minutos, ela agradeceu ao Pai, se recompôs, e aí uma pessoa que ficou olhando ela de uma loja, a chamou. Aí ela foi até a pessoa que estava lá dentro da loja. Era a filha da dona da loja. E ela falou o seguinte: senhora, posso te fazer uma pergunta? Aí ela falou: pode. A senhora estava ali fazendo uma oração? Aí ela falou, essa minha amiga, estava em oração para um amigo meu que agora, neste momento, está entrando no centro cirúrgico para fazer uma cirurgia.
Aí ela olhou para ela e falou: minha mãe é evangélica, mas eu também sou. Mas eu estava aqui na porta e eu vi uma luz, mas uma luz tão intensa que essa luz primeiro ia para a senhora, para o seu coração, e do seu coração ia para o alto. Mas era como se fosse um farol que iluminou aqui tudo. E eu nunca tinha visto isso. E a senhora olhou para ela, essa minha amiga, que não é vidente, e ficou assim para ela, estarrecida com o relato dela, mas confiante, porque a gente sabe que a oração tem poder. E falou com ela: independente da religião, quando nós oramos e estamos em comunhão com o Pai, todos nós somos beneficiados. E a menina chegou e falou com ela: eu vou falar isso para minha mãe. A senhora não sabe a luz que eu vi e como a gente precisa confiar mais no poder da prece, no poder da oração. E essa minha amiga falou com ela: verdade, precisamos confiar mais, porque esse é um remédio que está à nossa disposição para os nossos males. Esse remédio pode nos curar de muitas coisas que por invigilância nossa nós cometemos. E assim ela foi embora e ela me contando esse relato essa semana, eu falei: não, eu tenho que contar para os meus amigos, porque realmente a prece tem um poder assim fenomenal. E não só a prece, né? Nossa, aqui, eu sei que muitas vezes nem todos são videntes ou têm condições de ver. Sei que muitos até têm. Quando alguém está em oração, vê algumas pétalas, algumas gotas caindo do alto, né? Mas Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 26 da oração, Emmanuel, logo no início, ele fala para a gente: a oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. Olha que bonito. Então, a nossa oração é isso, né? É o movimento do espelho de nossa alma. Então, quando nós estamos em oração, quando nós estamos com humildade, né? Com simplicidade nas nossas palavras, porque não adianta a gente orar muito se a intenção não for boa, ou se o sentimento não for bom. O nosso sentimento tem que estar acima de qualquer coisa, acima de tudo. Nós precisamos ter o nosso pensamento limpo, nosso coração limpo, como eu falei no início. E no finalzinho, Emmanuel coloca aqui para gente: dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Pelo divino circuito da prece, a criatura pede amparo do Criador e o Criador responde à criatura, pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cimos da vida vitoriosa. Então, é claro que quando nós pedimos a Deus, fazemos a nossa prece com humildade, nós seremos assistidos. Kardec, ainda na questão 660, ele fala sobre a importância da prece. Sim, porquanto aquele que ora com fervor, confiança, se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Nós vimos aqui agora esse exemplo que eu acabei de dar a vocês, dessa minha amiga. Com certeza, a pessoa que ela estava direcionando o pensamento dela para o centro cirúrgico, que iria fazer uma cirurgia, foi beneficiada. Com certeza. É claro que todos nós temos uma programação aqui na Terra. Precisamos passar por algumas dificuldades para o nosso crescimento moral e espiritual.
mas é claro que nós também podemos ser abreviados nessas provações, desde que sejamos merecidos, de acordo com as nossas ações no bem. Por isso Jesus disse, o Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Nós precisamos trabalhar no bem. Nós precisamos ter em mente que fora da caridade não há salvação em nossas vidas. Precisamos entender quão grande e quão importante é quando nós estamos interligados, com o pensamento ligados, em comunhão com o Pai. O Pai nos ama. O Pai quer o nosso bem. Ele não quer o nosso mal nunca. Ele espera que nós possamos fazer um movimento até Ele. Não adianta que as coisas não caem do céu. Nós precisamos fazer o nosso movimento, né? E aproveitando, lembrando também, no livro Nosso Lar, né? André Luiz, também, aliás, todos os livros da série André Luiz, em cada um deles tem vários exemplos de prece. Muitos exemplos de prece que nos ajudam a entender como se dá a assistência, né? E como se dá essa assistência da prece? Quando a gente faz a prece, como é feita essa assistência da prece? A vontade que ora tange o coração que sente, produzindo reflexos iluminativos através dos quais o espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhe presidem o território evolutivo, ali renovarem a emoção e a ideia com que se lhe aperfeiçoa a existência. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Está no livro Pensamento e Vida, capítulo 26. E aí, como essa ajuda vem dos espíritos, vem para todos nós também, como vem para os espíritos também. Porque o que nós somos aqui, nós seremos lá na espiritualidade. Então, se aqui nós estamos acostumados a trabalhar, a servir, a procurar, gosta de ler, lá na espiritualidade a gente vai querer fazer a mesma coisa, né? Agora, se nós aqui estamos preocupados só com as coisas materiais, imbuídos, né, mergulhados no nosso ego, no nosso orgulho, na nossa vaidade, lá do outro lado também a gente vai se afinizar com espíritos que são orgulhosos, vaidosos, egoístas, né? Vai depender da gente. E no livro Nosso Lar, André Luiz nos traz vários exemplos aqui. O primeiro deles foi a própria oração feita por André Luiz depois dele passar 8 anos no umbral. Ele fez aquela oração sentida do fundo de seu coração e recebeu ajuda espiritual de Clarencio, ministro Clarencio, que veio, auxiliou e tirou daquela zona enfermiça, daquela zona inferior. Mas Clarencio tinha abandonado André Luiz? André Luiz foi abandonado pela mãe dele? Não. A mãe dele estava orando por ele, pedindo para que ele saísse desse eu, desse ego dele, desse orgulho, dessa vaidade, e que ele olhasse em volta e tivesse os olhos de ver que existe um Criador, aquele que nos sustenta, aquele que nos ama. E foi assim que André Luiz foi protegido e socorrido. Mais à frente aqui no livro Nosso Lar, no capítulo 8, Organização dos Serviços, no Ministério do Auxílio, sabe o que eles fazem lá? Lá em Nosso Lar. No Ministério do Auxílio, eles são... atende doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces e preparam-se reencarnações terrenas. Isso tudo é no Ministério do Auxílio. E André Luiz ficou assim, ficou abismado, né, com tanto serviço, né, na espiritualidade maior. E ele viu que lá também eles
selecionam preces. Aí, selecionam preces, mas como assim selecionam preces? Eles selecionam preces porque, como nós entendemos aqui, como nós aprendemos, a prece, ela vai nos ajudar a sermos pessoas melhores, se nós orarmos, né, com o coração. Quando a gente faz a prece, não adianta a prece ter o quê? Pedidos materiais, foi o que a gente aprendeu aqui. Então lá também eles selecionam, eles vão ver aquele pedido, o que todos os pedidos são importantes, nada é esquecido, mas tem uma ordem para ser atendidos, né? E assim a gente vê também que no livro Entre a Terra e o Céu, também psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito nosso mentor André Luiz, Entre a Terra e o Céu, esse livro todo aqui, ele foi escrito e foi transmitido diversas lições através de uma prece de uma criança, Evelina. Evelina tinha lá seus 13 anos para 14 anos e Evelina tinha perdido a mãe. E ela faz uma prece para a mãezinha dela. Mas só que a mãezinha dela tinha acabado de desencarnar e não estava em condições de ajudá-la e de auxiliá-la. Então a prece é refratada. Ela vai até o Ministério do Auxílio, chega no ministro Clarencio, Clarencio que conhece Evelina e conhece aquela família, vai em atendimento a ela. E André Luiz vai junto com ele para poder aprender. E desenrola toda uma história que é lindo e maravilhoso esse livro, através de uma simples prece de uma criança. Por isso a importância, que eu sou evangelizadora do Grupo Espírita André Luiz, e a importância de nós, dos pais, né, ensinarem seus filhos a orarem. Porque a oração realmente renova as nossas atitudes, renova os nossos sentimentos. A gente melhora. Se a gente ainda tem um sentimento um tanto atrasado, a gente consegue melhorar esse nosso sentimento. E a gente pode fazer isso através da oração. E os pequeninos nos dão muitas lições, muitos entendimentos, porque eles são muito espertos e aprendem muito rápido. É claro que não é só a gente ensinar a orar, nós precisamos exemplificar. Quando nós colocamos o nosso exemplo na frente, as crianças vão nos acompanhar. Assim foi o que Jesus fez com todos nós. Jesus, quando veio até nós, ele exemplificou tudo. Foram 3 anos de trabalho, de serviço, de amor, de caridade, de servir ao próximo. E Jesus mostrou isso para todos os discípulos na época. E quando a gente abre o Evangelho e estuda, a gente vê que sem o exemplo arrasta mais do que a palavra. A palavra falar é fácil, exemplificar é que é o mais difícil, né? Então, quando a gente exemplifica, a gente consegue arrastar conosco aqueles que nos cercam, através dos nossos exemplos de perseverança, de coragem, de fé, porque a oração precisa estar munida de fé, mas uma fé operante, uma fé raciocinada, que é o que nós, da comunidade espírita, nós aprendemos. Nós precisamos entender por que cremos, por que confiamos. E Emmanuel, no livro Consolador, ele fala, não adianta só crer, nós precisamos ter a certeza de que existe Deus, nosso Pai. E nós estamos mergulhados nesse halo divino que é Deus, nosso Pai. A ação da prece e a transmissão do pensamento. Esse fluido cósmico universal recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento como o ar o é do som,
com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estende ao infinito. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 10. E realmente, foi o que a gente aprendeu aqui. Com essa prece da Evelina, de uma criança, desenrolou um livro aqui com várias situações por uma prece. Ela pediu ajuda e ela foi atendida. Toda a família dela foi atendida. Então, a transmissão do nosso pensamento é muito forte, principalmente quando a gente deseja o bem. Porque se a gente deseja o mal, nós somos o primeiro a sermos influenciados. Lembra do exemplo que eu dei dessa minha amiga? Que a menina viu a luz que primeiro ia de encontro ao coração dessa minha amiga e depois ia para o alto? Quando nós estamos fazendo a prece é a mesma coisa. Nós somos os primeiros a sermos beneficiados. Depois vai de encontro ao outro. E isso também está no livro Os Mensageiros, do nosso mentor André Luiz também, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E a gente vai ver aqui a prece de Ismália. Então, existe um pavilhão, lá é um posto de socorro na espiritualidade, onde existe um pavilhão onde espíritos que desencarnaram estão adormecidos. E adormecidos já durante algum tempo. E por que eles estão adormecidos? Porque eles são criaturas que não se entregaram ao bem, que não fizeram bem, que não tiveram a caridade em sua vida, que não tiveram um bem ativo e renovador, que entendiam que depois da morte eles iriam dormir ad eterno. Então são espíritos que ficaram lá nesse posto de socorro e de vez em quando Ismália, que é a companheira de Alfredo, vem das esferas superiores para auxiliar esses espíritos através da oração e da prece. E depois que ela faz uma prece muito sentida neste posto de socorro, olha o que o André Luiz coloca aqui para gente. Fixando instintivamente o alto, enxerguei maravilhado grande quantidade de flocos esbranquiçados, de tamanhos variadíssimos, a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Veja bem o que ele está colocando aqui para gente. Ismália fez a prece, mas os flocos que desciam do céu não caíam nos espíritos adormecidos, caíam neles em primeiro que estavam orando. Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Ismália ao último dos servidores. Não cabia em mim de admiração, quando o novo fenômeno me surpreendeu. Olha só, André Luiz ficou surpreso com os flocos que estavam caindo do céu. E caía sobre eles que estavam orando, mas não em cima dos espíritos adormecidos. Depois ele viu que os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade de que estávamos revestidos. Então, cada um tinha sua claridade. Tinha uns que tinham uma luz mais azulada, outro uma luz lilás, uma luz mais clara, uma luz roseada, e saía aquelas bolhas de dentro do peito deles que estavam orando. Elevando-se no ar, então as bolhas iam até o ar, né? E atingiam, depois caíam as múmias. Eles chamam aqueles espíritos que estavam dormindo de múmias
numerosas. Ainda aí reparava o problema da gradação espiritual. As luzes emitidas por Ismalha, a que fez a prece e que veio de um plano superior, eram muito mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos. Então Ismalha era a que mais estava ali auxiliando. Tinha condições, né, de auxiliar. Em seguida, vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal. Depois tínhamos de Aniceto, Alfredo e dos demais. Os servos de corpo obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas. Cada qual, naquele instante de contato com o plano superior, revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar. Então, todos estavam ali colaborando, cada um no seu grau, né? E no final, Aniceto fala: e como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Então, ele, Aniceto, coloca aqui para o André Luiz que cada um vai poder ajudar de acordo com o que ele tiver alcançado com o seu trabalho no bem. A verdade é isso que Aniceto está colocando para ele. E isso a gente vê que todos nós podemos beneficiar uns aos outros, através da prece, através da oração. Basta termos esse sentimento do bem, basta termos essa vontade de querer colaborar no bem. Podemos estar juntos em pensamento. Vimos aqui a transmissão pelo pensamento. E a prece realmente é um remédio que está ao nosso alcance e que podemos fazer muitas coisas boas pelo outro e por nós mesmos. Como nós vimos, nós somos os primeiros a sermos beneficiados. E no próprio livro Nosso Lar, no finalzinho, quando André Luiz vai visitar o seu lar terreno, né, depois de alguns estágios no mundo espiritual, é permitido que André Luiz visite a sua família terrena. André Luiz vem então aqui no plano terreno e quando ele chega na casa dele, né, da esposa, ele vê que existe uma outra pessoa no lugar dele. E essa pessoa estava doente. André Luiz, de um primeiro momento, ficou com raiva, teve aquele impulso, aquela vontade de sair dali correndo. Mas André Luiz lembrou de tudo que ele aprendeu no Nosso Lar, com todos os mentores, com todos os amigos, instrutores que lá estavam. E aí, o que ele faz? Para ele não cair em tentação, ele vigia o pensamento, faz uma prece ao pai e pede ajuda a Narcisa, que Narcisa estava próxima ali dele. E Narcisa vem correndo. André Luiz leva um susto, que daria aqueles segundos, e Narcisa já estava do lado dele. Então a gente vê que a prece, a transmissão do pensamento é muito rápida. Quando somos merecedores e sabemos orar, né, nós seremos atendidos de acordo com o nosso merecimento, não tenha dúvida. E Narcisa chegou e o ajudou, né? Narcisa veio e o ajudou e ele ficou feliz por ser útil, mesmo ainda um pouco triste com a situação, porque ele achava que a esposa iria ficar sem ninguém ou esperando, né? E não foi o que aconteceu. Mas aí ela foi ajudada. Aí a gente tem aqui a pergunta, né? Quem atende os pedidos da prece? Foi o que a gente aprendeu aqui.
Alguém atende o nosso pedido da prece? Sim, o nosso pedido da prece tem lugar certo para ir. E seremos atendidos de acordo com o nosso merecimento. Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência. E todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, a maioria as estações receptoras. Por isso nós precisamos vigiar. Porque se nós não vigiarmos, dependendo da prece que fizermos, ou deixarmos sintonizar ainda aquele sentimento menos infeliz dentro da gente, nós também vamos sintonizar com espíritos inferiores. Espíritos que, na verdade, precisam de nossa ajuda. E aí a gente precisa mudar o nosso pensamento, mudar o nosso ritmo, né? No livro No Mundo Maior, também psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo nosso mentor André Luiz, também tem uma história aqui. Esse livro é muito interessante, que esse livro fala sobre suicídio, aborto, epilepsia, mongolismo, alienação mental, desequilíbrios do sexo, esquizofrenia, tudo à luz da psiquiatria e da doutrina espírita. Fala sobre homicida também. E é o que a gente vai falar aqui rapidinho, né? Então, nesse livro, tem a história de um homicida, né? Que ele era empregado da vítima, né? Desde a infância. Então, esse dono do estabelecimento comercial, ele o acolheu esse empregado como um filho, como um tutor. E fez de tudo para ele, deu estudo, deu tudo que podia dar para ele. Só que o que aconteceu? Passaram-se o tempo, ele vendo que o comerciante só juntava dinheiro, não pagava a ele o que devia desde o início. Ele foi querer o dinheiro que ele achava que ele tinha direito. Aí o comerciante falou: não, mas eu não tenho que te dar. Você trabalhou comigo, eu te dei estudo, eu cuidei de você, eu te dei casa, eu te dei roupa, eu te dei tudo, te dei moradia. Você é como filho meu, é meu tutor e eu não tenho que te pagar indenização nenhuma. O que aconteceu? O rapaz, que achava-se no direito, forjou um suicídio, né, que não foi, um crime, e matou o comerciante. O que ele fez? Ele, que estava estudando direito, era advogado, ele resolveu tudo, conseguiu resolver tudo, deu um bom dinheiro para a viúva e os filhos do comerciante e ficou com o restante, uma boa bolada do dinheiro do comerciante que ele achava que ele tinha direito. Só que o que aconteceu? O comerciante estava no plano espiritual e passou a persegui-lo aqui, ele encarnado ainda, como obsessor. E aí ficaram os dois guerreando por longos anos. O que acontece? Chegou um tempo que o homicida, ele estava arrependido. Ele realmente estava arrependido pelo que ele fez com o tutor dele, com o comerciante. Mas o que ele fez? Ele fez uma prece, pediu ajuda, que ele não estava aguentando mais, porque toda noite ele sonhava com aquele ato que ele tinha feito e o comerciante cobrando a ele. E Calderaro, que é o mentor desse livro, o instrutor, junto com André Luiz, faz um pedido a Cipriana. E André Luiz não entende, mas Calderaro, a gente não pode ajudar eles a se desvencilhar? Aí Calderaro diz: não, nós temos a intelectualidade, mas ainda não temos o amor no nosso coração verdadeiro. E Cipriana tem o poder do amor. Ela vai conseguir desligar um do outro. E aí vimos a força da prece.
A prece, aí a Cipriana faz a prece. E olha o que o André Luiz coloca. A prece em que por alguns minutos se concentrou, saturava-se de sublime poder, porquanto em breve suave luz descia do alto sobre sua fronte venerável. Então descia do alto uma luz que iluminava a Cipriana toda. Gradativamente, Cipriana se fazia mais bela, os raios divinos a fluírem dos mananciais invisíveis, envolvendo-a, transfiguravam-na toda. Tive a impressão de que a sua organização perispiritual absorvia a claridade maravilhosa, represando-se-lhe no ser. Dos olhos, do tórax, das mãos, efluíam irradiações de frouxa e suave luz, que não me terrificava a retina surpresa. Estava formosa, Cipriana estava formosa, radiante, qual se fora a materialização da Madonna de Murilo, em milagrosa aparição. Essa Madonna de Murilo é um pintor espanhol, né? Então ela estava linda, como essa tela, né? Na época original. E quando os espíritos, isso em sonho, né? O que estava encarnado, desprendido, junto com o obsessor, estavam juntos com Cipriana. Quando eles olharam para ela, aí achou que era Maria. E falaram, Mãe dos céus, me perdoa. Isso o homicida que realmente estava arrependido. E ele foi beneficiado. Então a gente vê que a prece é formidável. A prece nos eleva, a prece nos ilumina, a prece nos ajuda a melhorarmos os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Ação e reação. A prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação, que lhe corresponde, conforme a sua natureza. Paira na região em que foi emitida ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Então, nós vemos aqui que a prece é ação e reação. Não tem jeito, nós vamos receber. Se nós estamos munidos de boa vontade, porque nós precisamos ter boa vontade, nós vamos ser beneficiados, sim, em primeiro lugar, pela prece. Por quê? Meus irmãos, nós estamos mergulhados, como eu falei, no halo divino. Deus está conosco. E quem sustenta o nosso planeta Terra é o coração e o pensamento amoroso do nosso Mestre Jesus, que foi o co-criador do nosso planeta Terra. Quando nosso Mestre Jesus tirar o seu coração, o seu pensamento da terra, a terra vai esmorecer. Então precisamos ser gratos sempre por esse Espírito iluminadíssimo que nos ama, que deu a vida por todos nós. E lembrando de mais um ensinamento do nosso Mestre Jesus sobre a prece, no Jardim das Oliveiras, Jesus chama Pedro, João e Tiago. Foi logo antes, ele tinha acabado de lavar os pés dos discípulos, né? E chamou Pedro, João e Tiago para fazer uma prece. Jesus já sabia que os guardas estavam chegando para prendê-lo. E Jesus vai para o Jardim das Oliveiras com os 3 discípulos. Chegando lá, Jesus diz: oremos e vigiemos, de acordo com a recordação do Mestre. Ele aqui nos trouxe apenas nós 3, em sua companhia. Desculpe, quem fala isso é João.
João chega para os 3 e fala: oremos e vigiemos, né? De acordo com a recomendação do mestre, porque ele só trouxe nós 3 aqui, em sua companhia. Então precisamos ser fiéis a ele. Passaram-se um tempo, o que aconteceu? Os 3 dormiram. E Jesus vem, desperta e diz para eles: João, os companheiros, Jesus, despertai, não vos recomendei que vigiasses? Não podereis velar comigo 1 minuto? Então Jesus vem, desperta eles, porque Jesus pediu para vigiar primeiro e depois orar, porque Jesus estava em oração. E em todos os momentos de todos os aprendizados do Mestre, ele esteve em oração. Jesus sempre orou, sempre deu esse exemplo de comunhão com o Pai. E Jesus adverte os discípulos: despertai, não vos recomendei que vigiasses, não podereis velar comigo 1 minuto? E João e os companheiros esfregaram os olhos, reconhecendo a própria falta. Então Jesus, cujo olhar parecia iluminado por estranho fulgor, lhes contou que foi visitado por um anjo de Deus, que o confortava para o martírio supremo. Mais uma vez Jesus lhe pediu: vigiai e orai com ele, com o coração. E novamente o mestre foi fazer a prece e deixou os 3 discípulos. O que aconteceu? Dormiram de novo, pela segunda vez. Os 3 discípulos, aí Jesus vem: não conseguistes então orar comigo novamente? E os discípulos acordam de novo e, arrependidos, viram uma paisagem desolada e mergulhada na sombra. E logo em seguida veio Judas, deu o primeiro beijo no mestre e os guardas o prenderam. Passado um tempo, João não se conformava. João ficou martelando aquilo com ele. Meu Deus, o mestre foi crucificado e eu fui incapaz de vigiar e orar com ele quando ele me pediu. E João não conseguia aceitar. João teve um sonho e o mestre apareceu para ele: João, a minha soledade no horto é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Ela significará para quantos vierem em nossos passos que cada espírito na terra tende a ascender sozinho ao calvário de sua redenção. Muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem de ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixes de vigiar e orar. Esse foi o ensinamento que o Mestre Jesus deixou para o seu discípulo João, dizendo a ele que ele não ficasse triste, mas que ele sempre vigiasse primeiro os seus pensamentos, as suas atitudes, o seu sentimento, o seu coração, para depois orar. Então, quando Jesus diz que o discípulo do futuro, que somos todos nós, muitas vezes iremos caminhar solitários, é porque realmente a nossa ascensão é solitária. Nós vamos crescer sozinhos, cada um está no seu degrau evolutivo. Nós não conseguiremos carregar ninguém no colo. Nós podemos dar o exemplo, sim, mas a iluminação é de cada um. Cada um é que vai crescer individualmente. Mas nós devemos ser solidários para com o outro.
Devemos ser bons, devemos fazer a caridade, devemos fazer o bem. Devemos ser úteis onde nós estivermos, para que possamos, junto com o Mestre, porque assim como Jesus disse que ele vivia um com o Pai, ele estava sempre em sintonia com Deus, que nós possamos estar em sintonia com Jesus em toda a nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja por onde estivermos, que nós possamos estar em comunhão com Deus, assim como Deus está conosco, porque Deus está aqui, Deus está em toda parte. Deus nos ama e quer o nosso bem. Por isso, meus irmãos, não deixemos de orar. Oremos sempre. E para finalizar, tem um vídeo que viralizou, na internet, de uma criança em Recife, que os pais tinham sido assaltados e o ladrão levou a mochila da criança que tinha os seus trabalhinhos de casa, os seus cadernos que ele tinha dever para fazer da escola. E a criança fez uma prece, mas ela fez uma prece tão sentida a Jesus que fez o seguinte: Jesus, me ajuda, por favor, que esse ladrão devolva a minha mochila, eu tenho dever de casa para fazer, eu tenho que entregar para a professora. Eu precisava da minha mochila. E o que aconteceu? Passados uns dias, alguém achou a mochila, tinha o telefone da casa dos pais dentro da mochila e ligaram para a mãe do menino e a mochila foi entregue. Na capelinha lá no Recife, o que o menino fez? Fez uma cartinha para Jesus e levou uma maçã. Isso emocionou todo mundo. Ele, na cartinha, ele disse: Jesus, obrigado por o Senhor ter devolvido a minha mochila. Eu vou conseguir fazer meu dever de casa. E eu estou aqui te dando uma maçã do fundo do meu coração, porque eu sei que a maçã é boa, então eu sei que o Senhor gosta de maçã, o Senhor gosta de coisa boa. E ele deu a maçã e fez o trabalhinho de casa e agradeceu a Jesus pela recuperação da sua mochila. São exemplos simples, mas são exemplos verdadeiros que nós estamos vivendo na atualidade. Estamos vivendo por diversas coisas que às vezes a gente pede. Eu mesma passei por diversas experiências, o qual a prece me salvou e me ajudou muito. Então eu sou grata a Deus, sou grata a Jesus, sou grata a todos os amigos espirituais que estão sempre a nos auxiliar e a nos proteger. Por isso eu rogo a você que está aí me ouvindo. Seja grato a Deus, seja grato por tudo. Mesmo com os joelhos desconjuntados, como Paulo nos diz, levantemos, erguemos a nossa fronte, trabalhemos no bem, porque só assim conseguiremos nos elevar para Deus e sermos um com Ele, como Jesus é um com o Pai. Fiquem em paz, que Deus abençoe a todos e muito obrigado.